E aí, tudo certo? Cara, você já teve que recusar uma mulher e viu ela virar um monstro do nada? Tipo, ela se achava tão perfeita que só de você dizer um simples não e não mostrar interesse nela, era como se o mundo estivesse acabado, você se torna a pior pessoa possível e muitas vezes você não é considerado homem. Parece que hoje em dia tem gente que vive num espelho distorcido, onde só se enxergam como deusas intocáveis, mas sem fazer o mínimo por si mesmas. Não cuidam da saúde, não cuidam da aparência, não se desenvolvem emocionalmente, mas exigem de um parceiro que seja alto, rico, culto, sensível, divertido, com estabilidade e ainda disposto a fazer tudo por ela. E mais, se você ousar dizer algo ou recusar, já era, você vira o vilão da história. Eu quero aqueles alfas de volta. Eu não sei quem tirou eles do mercado. O que está acontecendo com os homens de hoje em dia? Hoje somos nós mulheres que tomamos a iniciativa, puxamos a conversa, marcamos um encontro, se declaramos e eles se bobearem e ficar implorando por exclusividade. Eu vou tentar ser a pessoa mais legal do mundo aqui, pra tentar falar um pouco de razão, assim, de lógica na cabeça dessa pessoa. Primeiro que o tipo de homem que tem atitude, que é o homem que ela tá falando, que quer que as pessoas tragam de volta, não é o tipo de homem que vai procurar ela como parceira. E eu sinto muito se você acha isso ruim, mas é apenas a pura verdade. Não é nem o fato dela estar cheia de tatuagem, porque eu acho um exagero, mas quando você faz todo o seu corpo cheio de rabisco e até o pescoço, aí você também tem que entender que as pessoas vão te ver de uma maneira diferente do que se você não tivesse essas tatuagens. Nem o mínimo tá tendo mais. Nós fazemos de tudo, enquanto isso eu sinto que uma boa parte dos homens parecem estar anestesiados, sabe? Eu que sou uma pessoa com olhos, eu tô vendo que você tem 2 mamilos bem à mostra e piercing nesses mamilos. São as consequências das suas escolhas. Então, a partir do momento que você quer mostrar seus peitos completamente à mostra, assim, pra qualquer pessoa, a pessoa também tem o direito de querer olhar pra isso e interpretar da maneira que ela vai achar que é certa pra ela ou não. Então, o tipo de cara que você tá achando que você vai conseguir com esse estilo, essa roupa e tudo mais, não é o tipo de cara que vai te agradar. Olha as ideias. Os homens tratam mulheres extraordinárias, Vai, conta aí, como é que eles te tratam? como eu, como você, que a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai atrás do nosso, Ai, a minha unha lascou. a gente vale muito. Ué, parabéns, você alcançou o nível adulto básico. Extraordinário porque paga o próprio boleto. Quando é que isso virou currículo pra ser endeusada, gente? Você já criou alguma vacina, já escreveu um livro, já plantou uma árvore? O cara trata como se a gente fosse mediano. Talvez ele te trate como mediana porque é isso que ele enxerga, né? E tá no direito dele. Não é todo homem que é emocionado e compra o seu marketing de superpoderosa. Aí a gente começa a pensar o quê? Sou mediana, não tô valendo nada. Não, peraí. Se a sua autoestima desaba porque um cara não te achou tudo isso, o problema não é ele. É o buraco narcísico que você tenta tampar com validação alheia. Bonitinho, meio inteligente, não é tão ambicioso, ele não é nada sabe? Ele só faz o básico, o mínimo. Olha a régua de novo. Ele é mediano só porque não performa do jeito que você quer. Cuidado, o recalque se disfarça de análise bem rápido. Talvez ele tenha paz e isso te incomoda. Mas a gente pega aquilo, a gente transforma numa coisa gigante. Você projeta e depois culpa ele por não ser a fantasia que você inventou. Como se ele fosse um homem extraordinário, um homem imperdível. E talvez ele seja, não pra você, mas pra alguém que não trate o homem como projeto de reforma. Cara, dificilmente você vai encontrar na sua vida um homem imperdível. Geralmente ele é mediano, ele é legal, ele é bacana, pode ficar com ele se você quiser. Mas ele não vai mudar a tua vida pra melhor, não. Geralmente ele ainda te atrapalha. Ou você atrapalhou sozinha, tentando que ele suprisse uma expectativa inflada de alta importância. Homem não é trampolim pro seu ego, querida. Geralmente quem atrapalha não é ele, te garanto. É aquela amiga que queria estar no seu lugar, muitas vezes, e que, como você, é mediana e questionadora, somente. Só que tem uma coisa por detrás desse comportamento que precisa ser falada e que muita gente não diz, que evita dizer porque hoje em dia você dizendo a verdade, você se torna o errado. E essa sugestão de tema de vídeo foi pela escrita Meu Notório Mundo, que basicamente ela sugeriu esse tema sobre as mulheres que têm autoestima mega elevada, sem autocrítica e como isso é um delírio com filtro. Então, assim como essa inscrita, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, deixa aqui nos comentários. Então, eu já deixo uma pergunta para vocês também deixar aqui nos comentários. Por que as mulheres, principalmente de hoje em dia, têm uma autoestima mega elevada e não aceita críticas e nem mesmo uma autocrítica? E se você ficou curioso para saber minha opinião, fique até o final. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também hypem muito o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E eu deixei um apoio para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito, beleza? Então, chega de enrolação e vambora. Bom, a gente, não sejamos hipócritas aqui, sem hipocrisia, vamos abrir um pouquinho a mente. A gente tá vivendo uma época muito estranha, sabe? De um lado a autoestima virou algo super importante. E com razão, cara, não tô tirando o mérito disso.
É legal, tipo, as pessoas se valorizando, se sentindo bem consigo mesmas. Isso é saudável, ok? O problema é que quando essa autoestima vira uma bolha de ilusão, vira uma espécie de delírio. E essa bolha, mano, tem estourado direto por aí. Ó, principalmente quando a pessoa confunde a autoestima com arrogância, com a ideia de que só pelo fato de eu ser mulher, que esse é o tema principal do vídeo, então eu mereço tudo, sabe? Sem precisar oferecer nada em troca. Nem esforço, nem reciprocidade e nem cuidado. Hoje em dia, tem um discurso que se espalhou muito nas redes sociais, que é: ah, eu sou perfeito do jeito que eu sou, quem me ama, que me aceite assim, homem que lute pra ter, e por aí vai. E em contraste, né, muitas delas dizem que não existe mais homem de verdade, que o cavalheirismo não existe mais, que nem aquela frase, né, quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. E isso é uma espécie de tentar justificar uma coisa por outra. Por exemplo, assim, ah, eu não consegui ter um relacionamento, ou muitas vezes nenhum homem chegou em mim, então é culpa dos homens, sabe? Não é minha culpa, entende? Eu não sou uma pessoa interessante, eu muitas vezes exijo uma coisa que não sou. Eu exijo 1 milhão de coisas da pessoa e o que eu tenho a oferecer, só minha presença, e muitas vezes ela só tá na relação por estar, sabe? Por status, pra mostrar pra muitas pessoas que está na relação. E isso é uma espécie de contradição, porque só pelo fato de eu ser mulher, eu mereço tudo e eu não preciso fazer nada no relacionamento, o homem que lute, entende? Eu não estou dizendo que uma mulher não pode se amar, longe disso. Mas a questão é que a autoestima verdadeira vem com autocrítica, vem com autocuidado, com noção de realidade e com autorresponsabilidade. Ó, por exemplo, a psicóloga, em entrevista à revista Viva Bem, do UOL, explica que a autoestima saudável tem 3 pilares: autoaceitação, autoconhecimento e esforço por crescimento pessoal. E o que a gente vê por aí é só o primeiro, é só a autoaceitação, usada da forma distorcida. Eu sou assim e ponto. Só que o mundo não gira em torno de uma pessoa só. É que nem, por exemplo, assim, eu posso mostrar do lado do homem. Se fosse olhar para a perspectiva da mulher, eu sou assim e ponto. A autoestima é mega elevada e não aceita autocrítica. Cara, eu falo por mim mesmo, eu seria obeso, eu seria sedentário, eu não correria atrás dos meus objetivos, eu ia ficar estagnado no mesmo lugar. Ah, eu sou assim, quem quiser ter um relacionamento comigo vai me aceitar assim, sendo que eu não era uma pessoa interessante, eu não tinha nada a oferecer para outra pessoa. Porque o relacionamento é assim, é uma troca. Você se doa e a pessoa também se doa. Aí, se fosse voltado na vertente, se todos, por exemplo, se todos os homens olhassem nessa perspectiva feminina, só por simples fato de eu ser mulher, eu mereço tudo. E agora, se fosse um homem, só porque eu sou homem, eu mereço tudo. Não é assim. Você tem que ter uma autocrítica. Se, por exemplo, você é sedentário, cara, sejamos sinceros aqui, obesidade, pessoas que têm excesso de peso, e eu falo por mim mesmo que eu já fui uma pessoa bem gorda. Cara, se eu não cuidasse da minha saúde, possivelmente podia até ir de arrasta, entende? Aí entra em contradição porque as mulheres de hoje em dia não se cuidam, né? Se cuidam da maneira que elas acham, entre aspas, que é o certo, são sedentárias, exigem tudo do parceiro, mas não tem nada a oferecer. Aí, quando você fala uma verdade, né, que eu também já fiz um vídeo aqui, fosse praticamente hoje em dia você falando a verdade, você sai como errado, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, e você sai como vilão. Aí, por exemplo, assim, se a pessoa tá com excesso de peso, você precisa emagrecer pra sua saúde, aí você já começa a ser gordofóbico, você é isso, você é aquilo, sendo que não, você só quer o bem da pessoa. Não é questão, mas tem muita pessoa gorda que é saudável. Não é isso a questão, é questão da saúde. Estudos mostram que pessoas que têm excesso de peso, que são obesas, têm propensão maior para desenvolver problemas cardiovasculares, diabetes. Cara, vocês já viram, pelo menos uma vez na vida, aquele reality show de Quilos Mortais. Que se toda aquela autoaceitação, principalmente voltada nas mulheres, cara, não existiria esse reality show, que a maioria das pessoas que estão lá são pessoas que têm um espelho distorcido sobre elas mesmas, que muitas delas aceitam do jeito que elas são, mas você vai ver, na realidade, a sua saúde ficar prejudicada, a sua autoestima, que elas usam principalmente um filtro para tentar falar que não, elas estão bem assim, as pessoas têm que aceitar do jeito que elas são. E você vê, muitas dessas pessoas não passam nem dos 30 e poucos anos. Por conta de quê? Por causa da saúde.
Aí tá, aí entra naquela ausência da autocrítica, né? Quando você vê alguém que não aceita ouvir um não, não aceita uma crítica construtiva, e se fecha num pedestal imaginário, isso é um sinal de desequilíbrio, é uma distorção do significado real da autoaceitação, entende? Tem estudos que mostram que o excesso de validação externa, principalmente em redes sociais, que virou uma moda isso, né? Criou uma geração que depende do aplauso, entende? E isso não sou eu que estou dizendo, é o professor Jian Trang, psicólogo e autor do livro Generation Me, que estuda o crescimento do narcisismo entre jovens desde os anos 2000, cara. E segundo ele, plataformas incentivam a supervalorização da imagem e do ego. E isso afeta diretamente a forma como as pessoas se enxergam e se relacionam. Cara, quem nunca viu isso? A mulher posta 30 vezes por semana com legenda tipo assim, Deus é demais pra você, pra poucos, pra raros, pra mim mesma, difícil de entender, impossível de esquecer, não se apaixone, aviso dado, né? E outras coisas que tem que dar risada porque a gente vê que é uma mentira, cara. E muitas vezes ela tá buscando reafirmação o tempo todo. Só que ao mesmo tempo, ela exige que o outro veja essa imagem como absoluta. Eu não vou falar aqui uma coisa que se eu não vou falar aqui porque possivelmente pode cair a monetização, mas vocês sabem que acontece isso. A pessoa posta uma coisa que você vê nitidamente que ela não é, entende? Aquela validação extrema, sabe? Na minha opinião, eu acredito quanto mais a pessoa ficar postando fotos, tentando aparecer, tentando, como que eu posso dizer, tentando ser uma outra pessoa, na minha opinião, ela é uma pessoa supérflua. Ela vive num mundo de ilusão que para se sentir vista, para se sentir visível para as pessoas, ela tem que mostrar uma autoestima mega elevada, mostrar que ela tem uma autoestima boa, que as pessoas têm que aceitar do jeito que ela é, sendo que muitas vezes nem ela mesma se aceita. Então eu vou falar outro ponto importante, que são as exigências desproporcionais. Hoje a gente vê mulher que não se cuida, que não tem um papo legal, que não é interessante em nada, cara, é muito superficial, que não mostra empatia, que exigem um patamar muito elevado que nem ela mesma vai chegar, mas o cara que ela acha que vai ter interesse nela tem que ter carro, tem que ter casa, ganhar mais de 15 mil por mês. Ainda tô sendo leviano. Ó, seja bom de cama, bom de papo, que dê presentes pra ela e ao mesmo tempo respeite o espaço dela e o principal, aceite do jeito que ela é. Cara, tem uma coisa errada aí. Tem até aquela piada que rola na internet, né? Ela quer um Brad Pitt de terno com diploma da USP e alma de terapeuta, mas oferece uma pessoa emocionalmente instável que mal consegue manter a casa em ordem. É casado? Não, não sou. Mas você tem namorada, não tem? Não. É gay? E é engraçado, mas é triste também, porque tem um fundo de verdade. Segundo o levantamento da plataforma de relacionamentos Plenty of Fish, feito em 2023, não é tão longe assim, com mais de 8 mil mulheres nos Estados Unidos, 83% delas disseram que tinham padrões inegociáveis em relação a parceiros. Mas, quando a mesma pesquisa perguntava se elas preenchiam os padrões que exigiam, apenas 19% disseram sim. Irônico, não é mesmo? E aí, se você diz que não quer ou não demonstra interesse, é como se você tivesse cometido um crime imperdoável. Tem mulher que vira uma metralhadora de indireta. Homem tem medo de mulher forte, eles não aguentam uma mulher independente, uma mulher empoderada, só gostam de mulher burra, não sabem o que querem, isso, aquilo. Mas será que o problema mesmo do homem? Ou é o fato dela não saber ouvir um simples não sem se sentir ofendida? E olha que interessante, segundo o psicólogo francês Gilles Lipovetsky, no livro A Era do Vazio, fala justamente disso. A hiperindividualização da sociedade levou muita gente a construir uma identidade tão frágil que qualquer discordância vira uma ameaça existencial. E aí surge o comportamento agressivo como uma forma de defesa. Então, querendo ou não,
Isso reflete nos relacionamentos, que torna um campo minado. Tem muito cara legal que está recuando, que está preferindo ficar só, que eu fiz até vídeo aqui explicando os motivos, porque simplesmente não aguenta mais esse ambiente onde ele é sempre culpado por tudo. Qualquer coisa que você faça, você é errado. Se ele elogia, ele é interesseiro. Se ele não elogia, ele é frio. Se quer um relacionamento, é carente. Se não quer, é frouxo e não é homem. E isso está ligado a uma cultura onde a mulher foi ensinada que não precisa fazer nada, só existir. Só que isso não é empoderamento de verdade, é apenas uma distorção da realidade. Empoderamento real é saber quem você é, mas também saber reconhecer onde precisa melhorar. Ter autoestima, mas ter humildade, ter opinião, mas também saber ouvir. E é importante dizer aqui que eu não estou atacando mulher nenhuma, mas sim eu estou levantando um ponto que está afetando ambos os lados e está prejudicando de verdade muitas mulheres. A autoestima é essencial, mas a autoestima não é se colocar acima dos outros e nem se blindar contra qualquer feedback. E muito menos usar gênero como escudo. Ah, sou mulher, então o mundo automaticamente gira em torno de mim. E com toda essa autoestima auto-elevada e sem autocrítica, se torna um filtro para você não encarar a realidade real da sua vida. Mas enfim, essa é a minha opinião, eu mostrei dados para vocês e talvez essa conversa tenha mexido com alguma coisa aí dentro de você. E tá tudo bem. Se você já passou por isso ou passa por isso, comenta aqui. E se você é mulher e quer deixar uma visão também, seja muito bem-vinda para colocar aqui nos comentários. Esse canal é uma conversa entre amigos, eu mostrando minha visão, vocês mostrando suas visões, e assim a gente molda pensamentos, argumentos em conjunto, tirando apenas o lado bom, e assim a gente molda um senso crítico. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima!